Livro Ajunta-te a esta carruagem, de T.L. Osborne. Capítulo 16. As mulheres na redenção. O objetivo deste capítulo é ajudar as mulheres a acharem o seu lugar na obra de Deus, de modo que sejam ativas no ministério de conquista de almas, para a glória do Senhor. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, 28, 29 e 32 parte A. Voltemos ao princípio dos tempos e vejamos a criação da mulher. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2, 18. É interessante notar que Deus disse ao homem logo no começo: não é bom que você fique solteiro. Ao que parece, ele nunca desejou que o homem vivesse sozinho. Desde a aurora da humanidade, o desígnio de Deus para o homem incluía uma mulher ao lado dele, para que os dois compartilhassem um com o outro, trabalhassem e vivessem juntos, amando-se e divertindo-se em unidade e sujeição somente a Deus. Isso se chama companheirismo, envolve a cooperação, bem como o trabalhar lado a lado, a adoração, oração, o servir, ministrar e ganhar alma juntos. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18, parte B. Que os homens cristãos aprendam que suas respectivas esposas são auxiliadoras idôneas na vida, não suas escravas ou servas, mas suas parceiras companheiras. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Gênesis 2, 21, 22 e 23 parte A. É assim que todo homem deve sentir-se a respeito da sua esposa. Deve amá-la como seu próprio corpo. Efésios 5, 28 e 29. E disse Adão: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 23 e 24. Eis a vontade de Deus para o ser humano. É um companheirismo glorioso e amoroso. O casamento é o estado de felicidade de um homem e de uma mulher, que compartilham da vida um do outro com amor. Esse é o propósito de Deus para o matrimônio. Adão e Eva estavam contentes, eles se amavam e eram uma só carne. No entanto, aquele primeiro homem e aquela primeira mulher desobedeceram ao Senhor, e esse pecado trouxe a penalidade da lei de Deus sobre eles. Por isso foram expulsos do jardim do Éden, pois, após pecarem, não puderam mais viver na presença do Altíssimo. Tornaram-se escravos de Satanás, a quem deram ouvidos, o qual foi constituído novo senhor de ambos. A partir daí, iniciaram-se os problemas. No coração do homem e da mulher, a luxúria começou a tomar o lugar do amor. A concupiscência e o mal tomaram o lugar do bem. As paixões foram desencadeadas. E porque o homem tinha uma forma física maior, músculos mais fortes e a malignidade dominando seu coração, passou a tratar sua mulher como escrava. Em vez de ela ser uma ajudadora idônea, de quem ele cuidaria e a quem protegeria, ficou reduzida a um ser inferior, apenas para satisfazer a lascívia dele. Porém, assim como acontece com todas as consequências do pecado, foi dada como graça de Deus uma solução para esse estado de inferiorização da mulher, uma redenção por meio da qual lhe foi devolvido o lugar de honra ao lado do homem. O remédio veio mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor,
que pagou o preço por todos os nossos erros, tanto dos homens quanto das mulheres. Ele veio resgatar a humanidade para que o sexo feminino voltasse à condição original diante do Pai Celestial e do próximo. Embora seja verdade que a mulher Eva tinha sido a primeira a cair em tentação, tentando o marido posteriormente, não nos esqueçamos de que foi uma mulher, Maria, o vaso obediente por intermédio do qual Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo. Se, pois, culpávamos Eva pela queda do homem, saudemos outra mulher, Maria, por ter sido vaso de honra de Deus, usado para trazer o Salvador ao mundo. Na Bíblia, tanto homens como mulheres seguiam Cristo. As mulheres eram abençoadas, perdoadas e curadas, da mesma maneira que os homens. Uma mulher que teve 5 maridos e vivia com outro homem, com quem não estava casada, foi abençoada e perdoada de todos os seus pecados. Como comprovação de que Jesus perdoou suas iniquidades, no próprio dia em que ela se converteu, tornou-se sua evangelista. João 4, 28, 29 e 39. Jesus incluiu as mulheres quando ele disse a todos os que criam: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. João 14, 12, parte A. Foi uma mulher que pregou o primeiro sermão sobre a ressurreição. E ela pregou para os próprios apóstolos, pois o Senhor lhe ordenou que fizesse isso. João 20, 17 e 18. Hoje em dia, ainda em alguns lugares, as mulheres são frequentemente proibidas de pregar ou ensinar. Mas Jesus enviou uma mulher para contar aos seus discípulos que ele havia ressuscitado. Onde estavam aqueles homens corajosos na manhã em que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Uma mulher estava ali. Possivelmente os homens ficaram desanimados após a afronta inesperada da crucificação e, de acordo com João 21:3, voltaram para suas redes de pesca. Mas as mulheres foram até o túmulo, estavam presentes na manhã em que Cristo ressuscitou. O Cristo ressurreto apareceu primeiro a uma mulher e falou com ela. É estranho que hoje as mulheres sejam advertidas a ficarem quietas, sendo proibidas de pregar ou ensinar o Evangelho. O fato de que Jesus enviou uma mulher para transmitir as primeiras notícias da sua ressurreição talvez seja um indício de que sua morte e ressurreição levantaram a mulher de sua posição inferior na sociedade, restaurando seu legítimo lugar no reino de Deus, lado a lado com o marido, igualmente digna de transmitir a mensagem neotestamentária para o mundo. Jesus incluiu especificamente as mulheres quando disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Atos 1, 8, parte A. E com que propósito? Para serem suas testemunhas. Se as mulheres não deviam ser testemunhas ardentes da ressurreição de Cristo, assim como os homens, por que foram mencionadas no relato? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Atos 1,14, parte A. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2,4, parte A. Juntamente com as mulheres. Com o seguinte propósito: ser-me-eis testemunhas, disse Jesus. Atos 1,8. Isso significa pregar, ensinar, demonstrar, realizar milagres, oferecer provas da sua ressurreição. Nunca se esqueça, as mulheres estavam presentes no dia de Pentecostes. Elas receberam o Espírito Santo assim como os homens. Todos foram cheios, mas com que propósito? Será que os homens foram cheios do Espírito Santo para saírem e pregarem o Evangelho com poder, ao passo que as mulheres foram cheias da mesma autoridade, a fim de se manterem em silêncio? Não. A unção foi derramada para que todos pudessem ser produtores de provas da ressurreição. Quando você entender como as mulheres eram tratadas antes de Cristo devolver-lhes sua posição original, ficará maravilhado por saber que elas estavam ali com os homens quando o poder de Deus veio sobre o seu povo por intermédio do Espírito Santo. Essa experiência deixou a comunidade eletrizada. Multidões se reuniam para ver esse acontecimento estranho, porém maravilhoso. Pessoas de várias nações estavam reunidas em Jerusalém nessa ocasião tão importante. Aquilo que via as deixava atônitas, e creio que uma das coisas que mais as espantou foi as mulheres estarem no meio daquele mover. Por isso Pedro se levantou para explicar o que estava acontecendo.
Ele sabia que se tratava do cumprimento divino de uma profecia notável que dizia respeito tanto aos homens quanto às mulheres. Ele explicou-lhes que não estavam bêbados, conforme supunham alguns, mas que se tratava do cumprimento da profecia de Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Atos 2,17. O recado que Pedro transmitiu era, em essência: vocês, os judeus, nunca deixaram as mulheres entrar na casa de Deus, e estão estranhando que elas estejam aqui conosco, recebendo o mesmo poder que os homens receberam. Mas vocês se esqueceram de que um dos seus próprios profetas, chamado Joel, disse que assim aconteceria. Joel predisse que nos últimos dias Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias, seus filhos e suas filhas profetizariam. Sim, depois de Jesus ter pagado os pecados de todo homem e toda mulher, ele restituiu todos à sua posição diante do Pai. As mulheres recuperaram seu lugar no plano de Deus para se tornarem seus instrumentos, do mesmo modo que os homens. Essa posição só foi restaurada após Jesus pagar o preço pelos pecados de todo homem e toda mulher. No Calvário, a escravidão feminina foi abolida. Apesar de terem se passado mais de 2000 anos desde a ocasião em que Jesus libertou as mulheres até hoje, em alguns lugares a tradição eclesiástica insiste em proibi-las de pregar ou ensinar. Essa restrição baseia-se em algumas poucas observações feitas por Paulo, que, conforme demonstraremos no próximo capítulo, estão tão inaplicáveis atualmente quanto, de acordo com Atos 4,34, a exigência de todos os membros da igreja venderem suas posses. Os teólogos têm desprezado o fato de que a redenção em Cristo devolve a mulher ao seu lugar original, ao lado do homem. Sendo assim, frequentemente proíbem-nas de falarem, ensinarem ou pregarem na igreja. O próximo capítulo ajudará você a entender as circunstâncias em que Paulo fez suas duas declarações a respeito do sexo feminino. Então você compreenderá por que ele precisou agir com severidade sobre isso.